bem, gente, com vocês? Eu queria fazer esse vídeo aqui rapidamente para a gente fazer algumas críticas, né, à posição aí do Paulo Giraldelli. Eu já havia falado sobre esse sujeito em relação a essa questão há bastante tempo. Na primeira vez que eu vi, né, que ele se posicionou em relação a essa questão do imperialismo, né? O senhor Paulo Giraldelli nega que existe um imperialismo atualmente. Ele acha que morreu o imperialismo e ele estava falando nesse último vídeo agora, né, que ele falou sobre o tema, sobre que não, depois do fim da União Soviética ali, né, houve o processo de globalização e isso acabou com o imperialismo. Isso é uma baboseira. Muito pelo contrário, né? Na verdade, a globalização, ela ali após ali a queda do Muro de Berlim, após o fim, né, a dissolução ali da União Soviética, o que passa a existir é um poder total desse grupo que antes disputava com a União Soviética. Quer dizer, na Guerra Fria, quer dizer, já havia ali os países lutando ali, né? Ainda estava na época do neocolonialismo, do colonialismo. Então havia ali os países ainda tinham colônias, né? E aí esse processo depois vai se dissolvendo, né? Que só finaliza ali no final ali da década de 70, mais ou menos início dos anos 80, né? Em alguns países, os últimos países que conseguem se descolonizar, né? Mas, vejam, aí depois vem a Guerra Fria, né? Na Guerra Fria o mundo se divide em dois blocos, né? Então havia o imperialismo ali soviético e o imperialismo norte-americano. E o que acontece com o fim da Guerra Fria? O fim desse imperialismo soviético. Agora, o outro se manteve. E, na verdade, esse mundo que era bipolar, agora é dominado por apenas esse grupo de poder. E é isso que tem até hoje. E é isso que nós temos até hoje. E que vem se expandindo. Por exemplo, a OTAN, né, que antes, que pelos acordos, como eu falei no outro vídeo, ela já deveria ter acabado, porque a OTAN ela existia porque existia ali uma disputa de poder entre, né, o imperialismo soviético e o imperialismo norte-americano. Eram os dois grandes polos de poder no mundo bipolar, como se dizia, né? E agora só acabou um desse lado, só um lado desses perdeu. Um lado perdeu, o outro ganhou. E aí colocou a questão da globalização. Ou seja, aquele poder que era de um lado do mundo que eles tinham, passou a ser global. Isso que é a globalização, né? Isso é que é resumidamente a globalização, trazendo desse aspecto do imperialismo, né? Ao Giraldelli, ele usa como justificativa, né, a primeira coisa que ele fala é que não, olha, agora todos estão ali, jogo, seguindo as mesmas regras. Isso é uma tremenda de uma mentira. Há um domínio desse mercado financeiro que ele cita aí e das comunicações, né? O que fica nítido nesse caso agora dessa guerra, né? De como as mídias, não só a mídia tradicional, como as mídias sociais, são dominadas por essas agências de notícia a serviço desse imperialismo que tem esse controle total disso aí. Controle desse mercado financeiro, controle dessas regras do jogo que o Giraldelli está citando, e ela própria não segue, ela cria regras para os outros seguirem, para os países de capitalismo periférico, para os países que são dominados por esse imperialismo, que elas não seguem, né? Então, é uma instrumentalização do poder imperialista. E aí ele usa como se fosse uma coisa perfeita, como se houvesse ali todo mundo jogando, todos os players ali disputando espaço e tendo os mesmos espaços e negociando de forma igualitária, né, no sentido de que todos
têm o mesmo poder, e tudo isso é uma tremenda de uma mentira. E esse pensamento é justamente o pensamento liberal, né? É esse pensamento que o Paulo Giraldelli está aí reproduzindo. É um pensamento liberal, que é esse pensamento que coloca a coisa como se fosse um grande mercado livre, onde todos escolhem ali, fazem suas negociações de maneira livre, todos colocam seus pontos e vão lá negociando e tudo mais. E não é isso que acontece. Veja o que acontece aí em relação à OTAN, de como eles estão querendo uma dominância do mundo ainda maior, né? Agora querendo entrar justamente ali na zona ali da Rússia, para tentar destruir a Rússia. Né? Aquela influência regional ali que a Rússia manteve mesmo após o fim da União Soviética. Né? O que a Rússia tem hoje é isso, uma influência naquela região, e ela vem se consolidando cada vez mais como uma potência, né? Status que ela havia perdido, né? Que entrou em uma grande crise após o fim da União Soviética, né? Mas que ela vem reconquistando aí, né? Assim como a China também vem crescendo e reconquistando. Mas as ações imperialistas hoje no mundo partem dos Estados Unidos. O que a Rússia, o que a China tem é uma influência no mercado global, é uma influência política regional, né? Ali perto do seu continente, mas nada global. E nenhuma ação civil até hoje, por parte dessa Rússia ou da China, ações como os Estados Unidos têm feito em várias outras nações, no Afeganistão, no Iraque, no Brasil, na Venezuela, que é de quê? Que é de atentar contra a soberania desses países, né? Que é de levar golpes de Estado, né? De levar revoluções coloridas, golpes de Estado para essas regiões. É isso que vem acontecendo. E vem por parte do governo norte-americano, do imperialismo norte-americano. Dos Estados Unidos, desde de muito tempo atrás, de muitas décadas, né, atrás, mas que ainda hoje tem. Então, como é que o senhor Paulo Giraldelli nega isso? Nega que exista isso? É um absurdo. Aí o canalha do Paulo Giraldelli, ele faz se valer do uso de um eufemismo que esse canalha criou aí. Policiamento do mundo, não sei o quê. Como se os Estados Unidos, como se, ou seja, ele pega uma ação e dá uma justificativa moral a ela, né? Ele quer dizer que ele cria aquela ideia, né? Que é o que os liberais, como eu disse, é um pensamento liberal, né? Do pessoal neoliberal mais canalha que existe, que fala, não, estamos levando a civilização. Isso aí sempre fala. Todo o imperialismo, todo o colonialismo e neocolonialismo utilizava-se dessa ideia etnocêntrica, né, racista, inclusive, de dizer que estava colonizando, escravizando, destruindo a cultura desses países, destruindo a economia, dominando a política e a economia dessas nações, desses territórios, usando a justificativa de que isso era para o bem, era para levar a civilidade, levar a democracia, levar os valores cristãos, tudo isso. Então isso aí é a justificativa do colonizador e, posteriormente, do imperialismo, do agente do imperialismo. Então eles fazem isso até hoje. Porque o imperialismo é uma espécie de colonialismo, né? Há uma similaridade desses termos, desses conceitos, né? A gente poderia fazer essa relação, sim, porque muito, o que acontece é uma complexidade maior. Então, por exemplo, eles pegam e dão um golpe de Estado e botam ali uma pessoa que vai agir de acordo com os interesses dessa nação imperialista. O que acontece? O que aconteceu aqui no Brasil,
o que houve a tentativa na Venezuela, o que acontece em Iraque, Afeganistão e tantas outras nações, o que aconteceu ali na Primavera Árabe, e em tantas outras situações, né? Em vários continentes aí do mundo. E o que vem acontecendo agora na Ucrânia, né? Então, é isso que acontece hoje. Então, aí o Giraldelli utiliza-se dessa narrativa justificativa, que sempre foi a justificativa mais canalha que existiu, dos agentes do imperialismo. E como eu disse, dos agentes do próprio colonialismo. Então, é uma conversa bem velha, viu, senhor Giraldelli? Muito mais velha do que o canalha do Giraldelli, né? Aí você vê como o Giraldelli é canalha, né? Quando ele diz, né? Ele vai falar que o Putin que é o imperialismo, Putin que é o imperialismo, né? E que a OTAN não é imperialista, e vem ainda com o papo de dizer que, na verdade, a OTAN, os Estados Unidos, estão combatendo o terrorismo, cara. Ou seja, o Giraldelli, o que ele está fazendo nesse vídeo é uma propaganda, ele está reproduzindo a propaganda dos Estados Unidos. A propaganda dos Estados Unidos. Não, nós estamos querendo levar a democracia para o mundo. Não, nós estamos querendo dominar essa região aqui, botar gente para dominar esse mercado financeiro, dominar politicamente todas as regiões do mundo, mas porque a gente quer o bem do mundo, porque a gente quer levar a democracia. Isso aí é muito canalha, cara. Sabe? E aí um sujeito desse de esquerda, né? Ainda tem a pachorra de se dizer um canalha esse cara. O cara é tão canalha esse Paulo Giraldelli, né? Que ele não levanta a questão da OTAN estar descumprindo os acordos, né? E tá ali querendo colocar os países que cruzam ali a fronteira a fronteira russa, né? Então na fronteira russa, como é o caso da Ucrânia, né? E que isso foi o estopim, né, para a guerra que se instaurou aí. Ele não fala disso, não cita isso. Então é um canalha, cara. Não tem como dizer outra coisa, sabe?